Então, vamos dar início, vamos fazer a leitura do texto base hoje para essa devocional. Fica lá em Ezequiel, capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela ao povo meu e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que maravilha esse texto, né? Esse texto foi feito pelo profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel tem o seu livro, é um livro... o profeta Ezequiel, ele preparou e avisou o povo que, por causa dos seus pecados, eles iriam sofrer o cativeiro, iam sofrer a invasão, iam sofrer o castigo de Deus por aquilo que eles tinham feito. E tanto é que tem um livro específico que chama Lamentações de Ezequiel, né? O profeta chorão. Então, uma parte de sua vida foi profetizando a respeito do Senhor, que o Senhor iria vir, que o Senhor iria trazer, que o Senhor iria fazer, e após um determinado momento, quando tudo que o Senhor tinha dito que tinha feito, que iria fazer, ele fez, ele passou a pregar sobre a renovação de Israel. Passou a pregar sobre o arrependimento, passou a pregar sobre, profetizar sobre como o Senhor transforma, né, a vida daquele que ele ama. Ele realmente castiga aquele que ele ama, né? O castigo, né, que nós falamos aqui, podemos falar depois também, em outra pregação, né? Castigo que traz a paz. Ele faz isso para a honra e glória dele. No entanto, essa parte do texto de Ezequiel, ele começa falando lá no verso 1, dizendo assim: veio sobre mim a palavra do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quando nós vemos isso acontecer com Ezequiel, nós lembramos do que aconteceu com João, né?
que foi levado pelo Espírito também para ver, para ter a visão de Apocalipse. E então nós conseguimos ver que ele estava tendo uma visão. E aquilo para ele parecia sobremodo real, e no entanto foi uma visão que Deus deu a ele para entender a mensagem, né? E o que mensagem é essa? Olha o que o Senhor fala no verso 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Essa visão, né? Eu esqueci de falar no verso primeiro, era uma visão de um vale cheio de ossos secos, né? E o que são os ossos, né? O osso tem vários tipos de animais, então tem dois bem específicos, né? Tem 3 tipos de animais. Tem animais sem ossos e tem animais com ossos. Os animais com ossos podem ser com ossos internos ou pode ser com ossos externos, né? Os ossos externos são chamados de exoesqueleto. Que animal é esse? Né? Que bicho é esse? Por exemplo, inseto, né? Exoesqueleto. A parte dura do inseto é a parte de fora, né? E os ossos que nós estamos vendo ali, no texto, fala a respeito, então, de um monte de ossos que perderam o seu conjunto de vida, né? Só ossos, só sobraram ossos, só a estrutura que servia para manter em pé. Mas só isso não serve para nada, porque eles caem. Então, estavam sequíssimos, mostrando que estava há bastante tempo desse jeito, mostrando que eles sofreram as intempéries, mostrando que eles não tinham uma... a sua existência não tinha sentido. A existência daqueles ossos. Teve no período, mas naquele momento não. Verso 3 diz assim: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Olha, que pergunta interessante, né? O Senhor Deus perguntando ao profeta se ele pode transformar alguma coisa que para ele era alguma coisa real e palpável, dentro de uma visão, em outra coisa totalmente diferente. Uma transformação muito grande, né? E é uma pergunta que muitas pessoas fazem hoje em dia, né? O Senhor pode fazer alguma coisa? O Senhor pode tudo? E a resposta do profeta está relacionada a isso. Respondeu ao Senhor, ele disse assim, Senhor Deus, tu o sabes. O profeta fala para Deus, eu não sei, Senhor. O Senhor é que sabe. A minha vontade não vale. O meu desejo não vale. O Senhor é que tem a vontade. O Senhor é que sabe todas as coisas. E perante a resposta do profeta, o Senhor diz assim lá no verso 4, disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha, e para mim esse é a frase central desse texto. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Dentro do contexto da palavra do Senhor, dentro do contexto do desejo do Senhor, dentro do contexto da obra do Senhor, no mundo, né? O Senhor olha, mostrando para o profeta, fala assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mostrando primeiro que é uma ordem de Deus aos ossos. Os ossos, que fizeram os ossos? Nada. Eles nem têm condição de ouvir direito, né? Nem têm condição de ouvir. É uma história, uma abstração para mostrar ao ser humano como os ossos podem ouvir se eles são ossos. Mas o Senhor ordena que aqueles ossos escutem.
E por palavra do Senhor eles irão ouvir, né? Olha só o que diz o texto. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Olha só que mensagem. Os ossos secos, sem motivo de vida, sem utilidade nenhuma, ouve do Senhor uma frase única: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E assim, o texto no original, e aqui, ele fala, o Espírito se vocês olharem na sua Bíblia, é letra minúscula, né? Então, ele está dizendo que o que vai voltar? Vai voltar, vocês voltarão a respirar e vivereis. Vocês terão vida de novo e vivereis. Vocês voltarão a ter vida. Olha só como continua essa frase, como continua essa ideia do pensamento. Verso 6. Porém, tendões sobre vós. Eu vou falar antes de ler o texto, para os irmãos verem a cronologia que o texto vai falando. Porque para chegar em ossos secos, para ter uma situação de inutilidade daqueles ossos, eles passaram por alguns caminhos. Quando o Senhor fala que vai transformar a vida deles, ele mostra que ele vai fazer o contrário pelo que eles passaram para chegar nessa situação. Mostrando que o Senhor, ele reconstrói aquilo que foi destruído naqueles ossos, que foi aniquilado, que foi passado por um problema de desconstrução. Ele vai construir de novo. Ele vai reconstruir. Uma vez já foi uma construção, foi desconstruído, ele vai reconstruir. Olha o que diz o verso 6. Porém, tendões sobre vós. Né? Que os ossos, nós temos os tendões. Quando nós fazemos assim, né? Não é a carne que puxa. Parece, né? Eu tenho músculo, tem força. Mas o primeiro conjunto é o tendão. Né? Se você aperta nessa região aqui, ó, olha só que exercício interessante. Ó. Se você apertar aqui, ó, você vai ver que os tendões puxam os dedos. Porém, tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós, que são os músculos, né, que atuam junto com os tendões para dar força a eles. Vos estenderei a pele por cima e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha só, o Senhor faz isso por quê? Para sabermos que Ele é o Senhor, para a glória dEle, para agradecimento do seu nome, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Olha, o que continua dizendo no verso 7. Então, profetizei, esse já é o profeta dizendo, né, o que ele fez. Ele recebeu uma ordem do Senhor, ele recebeu um plano do Senhor, no meio daquela visão, ele viu a situação, ele ouviu a palavra do Senhor, ele viu o plano que o Senhor tinha, e o final, né, e como é que nós vamos dizer, o alvo do que a vontade do Senhor queria. Então, ouvindo isso e se preparando, assim fez o profeta. E verso 7 diz assim, na primeira pessoa: então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olha só. Então, é quase um filme, né? Dá para ouvir. Parece que nós estamos ouvindo os ossos se mexendo, eles se aproximando, o osso do osso. Verso 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. Olha, de repente os tendões apareceram. Cresceram carne e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Espírito, letra minúscula, tá? Presta bem atenção nisso.
Então, aquilo que o Senhor disse, que planejou, que tinha como alvo, e falou para o pregador avisar e falar ao seu povo, aquilo estava acontecendo. E aconteceu. Então, verso 9, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, minúsculo, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. O Senhor, então, pediu que os ventos fossem soprados sobre esses mortos. Olha só, eles tinham osso, eles tinham tendões, eles tinham carne, e eles tinham pele. É só isso que precisa para estar vivo, né? Se não tiver a respiração, ele está morto. Então, o Senhor fala, olha, então o pregador fala, para que o vento, o respirar, soprasse sobre esses mortos, para que vivam. Pois é, então tá. Então, o Senhor trouxe ao respirar, o respirar para aqueles mortos, né? E o Espírito entrou neles, e eles estavam o quê? Agora, de posse dada por Deus desse respirar, estavam vivos. E de posse dessa visão, o Senhor disse para ele, verso 11, então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. O Senhor agora explica para o profeta o que significa aquela visão para o profeta poder transmitir essa palavra, né? Então, é o povo, aqueles ossos secos, são o povo de Israel com ossos secos, sem utilidade, sem perspectiva, morto em si mesmo, né? Sem mobilidade, sem nada. Então, a esperança se foi daquele povo. E no verso 12, o Senhor diz assim, portanto, profetize e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Naquele contexto em que o profeta Ezequiel estava falando, o povo de Israel estava fora do seu... fora de Israel mesmo, tinha sido levado pelos caldeus, viviam fora, tinham migrado para outro país, levados em cativeiro, estavam sofrendo e eles se sentiam dessa maneira perante o Senhor. Mas o que o Senhor chama a atenção deles não é a questão do viver em castigo, em sofrimento, em lugar distante, de uma maneira que não se quer viver, mas sim de que o Senhor, que tem todo o controle, está falando, está dizendo a ele, está dizendo a nós também hoje, que a palavra de Deus é eterna, que o Senhor, em qualquer situação que nossas vidas possam estar, né? O Senhor vai nos tirar da situação em que nós estivermos. Quando isso nos desagrada. Quando isso nos agrada, ele está falando, vai e fala essa mensagem de que o Senhor vai transformar os seus ossos secos. Olha só como a palavra de Deus, ela tem, né, ela é uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes. Ela fala tanto aquele que precisa ouvir, como fala aquele que precisa falar da sua mensagem. Ó povo meu, e vos trarei, Deus dizendo outra vez, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Essa é a mensagem. Verso 13 diz assim, sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Nós vemos aqui a repetição do 12, né? É a poesia hebraica. É uma repetição, falando
de uma maneira diferente, é a mesma coisa. Para lembrar bem disso, toda vez que você vê essa poesia, você lembra que é um método de educação que o Senhor ensinou o povo hebraico. É um método de estar relembrando, falando a mesma coisa de maneira diferente, mas persistente, para que fique inculcado na cabeça da gente. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, o povo meu. Verso 14 diz assim: porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus e essa mensagem, em que lugar nós estamos? Quem somos nós em relação à palavra de Deus? Nós temos conhecimento do que o Senhor fez? Somos salvos? Estamos vivendo a vida cristã? Estamos vendo as pessoas morrerem sem conhecimento de Deus? Sem saber quem o Senhor é? Vivendo vidas trágicas? Descontentes de si e sem perspectiva de vida? Sem saber o que o futuro nos aguarda? Há muitas pessoas vivendo assim. E a palavra de Deus diz que essas pessoas têm uma mensagem a ouvir. Nós sabemos que é o Evangelho, que o Senhor Jesus salva, que o Senhor faz isso porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus. Faz isso para a glória dEle. Ou nós estamos vivendo como ossos secos, olhando para o Senhor, sem saber, desafetos do seu desejo para nossas vidas, desarraigados de sua palavra, vivendo uma vida em si mesmada, como várias vezes nós vimos Jesus falando de outras pessoas religiosas, né? Falando de si, quando faz oração de si para si mesmo. Um vale seco. O importante, neste momento em que nós olhamos a palavra de Deus, nós devemos lembrar que o texto diz lá no verso 4, outra vez, vamos repetir. Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Primeira coisa é que é o Senhor que faz esses ossos reviverem. Tudo provém dele. Olha que coisa. O que fez esses ossos, né? Eles estavam lá no vale, né? É o Senhor que faz essa transformação. É o Senhor que decide. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, quem somos nós? Somos ossos secos? Precisamos ouvir essa mensagem ou nós precisamos falar aos outros a respeito da sua vida? Nós estamos em um desses lugares, meus irmãos. Eu não vou falar nem o meio termo, porque o meio termo na Bíblia diz assim, né? Vomitar-te-ei da minha boca. Né? É isso que diz lá em Apocalipse. Ossos secos. Que palavra bendita. Ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele está chamando esses ossos secos à vida. Quando ele faz a explicação do texto, ele fala a respeito no verso 14, porém em vós o meu espírito. Vocês olhem ali na Bíblia, está escrito com verso maiúsculo, com letra maiúscula. Se na visão o espírito é com letra minúscula, aqui na maiúscula está falando, coloca, porém em vós o meu espírito. Para mostrar que essa ação, que ele, com base nas coisas do dia a dia, né, os ossos, ele passa a ser de um ponto de vista espiritual. A vida espiritual que a pessoa vive, cheia ou vazia do Espírito Santo.
né, do Senhor em nossa vida, da resposta ao chamado que o Senhor faz. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Vamos responder, meus irmãos. Senhor, age em nossas vidas, tanto para mandarmos, para sermos instrumentos dessa sua palavra, para a honra e glória dele, para que as pessoas vejam que o Senhor transforma, para as pessoas saibam que o Senhor transforma, para que as pessoas entendam que o Senhor transforma. E para que essas pessoas escutem e ouçam essa mensagem, sejam transformados para viver uma vida maravilhosa na presença do Senhor. Esse texto dá para continuar aqui horas e horas. Eu não sei que horas são agora, mas eu já vou terminando. E essa é a mensagem que Deus quer nos trazer. E eu deixo esse verso para lembrarmos bem, né, como tema. Os ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu vou pedir para que faça uma oração a nossa irmã Irene, pedindo para que Deus abençoe o seu povo, para que prepare aqueles que vão ouvir essa mensagem, aqueles que ouviram, que faz sentido em seus corações, e para aqueles que também irão ouvir futuramente, né? Para que a vontade do Senhor se confirme, e que a nossa vida e a vida deles, e a vida e a sua obra, seja para a honra e glória dele. Oremos. Deus, Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos permite ter, pela misericórdia que foi renovada nesta manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, que nos ouvir, ó Pai, a tua voz, formou, Senhor, e nos transforma dia a dia Em com nome de Jesus. o Espírito, nos dando, Senhor Deus, a cada dia o crescimento na tua palavra e nos santificando, ó Pai, para te engrandecer e bendizer o teu santo nome. E até o dia, Senhor, que esse corpo, ó Pai, que é corrupto, terá um corpo incorruptível. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra lida. E da mesma forma, Pai, que o Senhor tinha o cuidado com o teu povo que estava longe de ti, o Senhor tem cuidado para conosco. O Senhor, Senhor amado, se revela através da tua palavra, nos exorta, nos corrige, nos ama. Ó Deus, nós te agradecemos por esse relacionamento que o Senhor tem para conosco. E que venhamos estar atentos, ó Pai, ouvindo a tua voz diariamente. Ó Senhor, que dia a dia nós possamos ser usados, ó Pai, para o engrandecimento do teu nome e para o teu reino. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja nesta manhã abençoando este corpo, abençoando a Igreja Presbiteriana de Vila Gustavo, que o Senhor esteja abençoando cada família e que possamos estar com os nossos corações, ó Pai, como uma terra fértil, recebendo a tua palavra e não só ouvindo, mas praticando. Em nome de Jesus. Amém. Amém.